E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Muito prazer, eu sou o R-Tyke e hoje estou vindo com um vídeo diferente, um quadro que também vai ter aqui neste canal, né, que é contando relatos, vendo histórias, creepypastas, né, relatos reais que vocês podem me mandar também. Eu estou querendo entrar nessa vibe aí e acho que se vocês gostam da minha voz, né, me sugeriram muito nas minhas outras redes sociais, por exemplo, o TikTok, pessoas pedindo para eu narrar histórias de terror. E é um formato legal para o YouTube, para você que gosta de vídeos assim rápidos, apenas para ouvir, relaxar, botar um fone, ouvir uma história bem assustadora, que você vai ficar se coçando de medo depois, ou então pelo menos, né, com a pulguinha atrás da orelha. E eu tô na mesma vibe, tá? O que eu for ler aqui, eu vou estar lendo a primeira vez com vocês. E o que eu senti, vocês vão sentir. E é isso. Se você está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, né? Acione o sininho aqui para você não perder nenhuma notificação. Me ajuda aí a chegar, né, ao tanto de inscritos que eu preciso para monetizar este canal e começar a trabalhar aqui com vocês. E comenta se você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Que é super importante. Mas vamos lá. O relato de hoje eu peguei na internet, tá? Em um site aqui chamado Wattpad. E a história que eu vou contar hoje é A Boneca, né? Uma história do The Killer 0314. É assim que tá o user dele, tá aparecendo aí na tela para vocês, né? Mas vamos contar essa historinha dele, essa creepypasta, eu acho que é assim que se fala. Não sei se é real ou não, não sei se é ficção ou não. Vamos ficar com essa dúvida. Porém, vou falar a seguinte frase: baseado em fatos reais. Então se preparem. Eu tô brincando, eu não sei, YouTube. Mas se preparem, pegue seu fone, pegue sua pipoca e vamos ouvir a história da boneca. No dia do seu aniversário, a Lúcia foi acordada pela sua madrasta trazendo um grande pacote que foi dada pelo seu pai. E animada com aquele embrulho, né, aquele negócio grande, a garota rapidamente desembrulhou o pacote. Mas ela acabou ficando horrorizada com o que tinha dentro. Porque dentro daquela caixa havia a boneca mais horripilante que ela já viu na vida dela. Aquela boneca era velha, completamente careca, com a pele rachada e coberta de poeira. Mas o pior de tudo ficava na boca do brinquedo, porque apresentava ter dentes longos e afiados, como se fossem presas de um animal, com calafrio percorrendo seu corpo. A criança atirou a boneca no chão em direção a um canto. E no mesmo instante a sua madrasta lhe chamou a atenção, dizendo que seu pai devia ter trabalhado muito para ter enviado aquela boneca e ela devia ser grata por aquilo, porque a boneca era antiga e ela devia guardar a boneca e ser agradecida por aquilo. Lúcia tentou protestar, mas a madrasta não quis ouvir ela e ainda forçou a menina a ficar com a boneca, se recusando a jogar aquele brinquedo amaldiçoado fora. E para não contrariar a madrasta, a criança teve uma ideia. Ela pegou essa boneca e enfiou em um armário que ficava embaixo da escada, bem atrás de uma pilha de sapatos, onde ela não precisaria olhar para aquela cara feia daquele brinquedo. E passando algumas noites, a Lúcia estava deitada na cama quando começou a ouvir um barulho. Era um som estranho e ela não conseguia identificar. O barulho cessou e depois continuou por alguns minutos. E agora ela conseguia perceber com que aquele som parecia. Parecia como se fosse pequenos passos que caminhassem para lá e para cá. Lúcia nesse momento tremia na sua cama e não conseguia fazer quase nada. Ela estava travada de medo. E ela sempre teve a mania de dormir com a porta aberta, porque com a porta aberta ela aproveitava uma luz que vinha do corredor. Porque, para complementar, a Lúcia também tinha medo do escuro. E passando por tudo isso, ela acabou ouvindo uma voz que vinha lá do corredor. Lúcia, eu estou no 5º degrau. E ouvindo aquilo, a criança ficou apavorada, botando a coberta por cima da cabeça, ficou ali embaixo se tremendo e durante a noite toda, né, ela ficou tendo que ouvir aqueles sussurros e não conseguiu dormir, gente. Ela não conseguiu dormir. Eu também não conseguiria, você também não conseguiria. Não vem pagar uma de exorcista aqui não, porque olha, não é pra qualquer um não, viu? Mas uma hora aquele sussurro parou. Mesmo assim, a Lúcia ela passou a noite em claro, ela não conseguiu dormir.
ficou apavorada. Então sua madrasta entra no quarto para acordar e, obviamente, a Lúcia vai lá e conta para essa tal madrasta o que aconteceu. E a madrasta, acho que nem ouviu muito a garota, só disse que aquilo poderia ter sido um sonho, foi coisa da cabeça dela, como sempre, né? Ninguém vai acreditar em algo tão sobrenatural assim. Mas mesmo assim a Lúcia mais uma vez implorou: madrasta, por favor, joga essa boneca fora, né? Por favor, pega, joga no lixo, joga o mais longe possível daqui, eu não quero essa boneca. E a madrasta mais uma vez questionou ela, dizendo que ela estava sendo ingrata, que o pai dela batalhou muito para mandar aquela boneca velha para ela, né? E que ela devia ser grata e guardar aquela boneca, que presente não se joga fora. E a Lúcia, né, mais uma vez tendo que baixar a cabeça, né? Mas ela falou, pediu para a madrasta ir lá com ela no armário. A madrasta foi lá no armário e quando abriu o armário, a boneca estava lá, do mesmo jeito, da mesma maneira, só dando razão para a madrasta, dizendo: tá vendo? Você tá ficando lelé, tem que parar de pensar nessas coisas. Enfim, dá para imaginar a situação da Lúcia, né? E contrariada com tudo que estava acontecendo, ela acabou até se questionando, né? Até pensando, será que realmente, né, isso poderia ter sido um sonho? Será que é coisa da minha cabeça? Já estava mexendo com o psicológico dela. Mas naquela noite, a Lúcia decidiu ficar acordada até um pouco mais tarde. Mas acabou sendo vencida pelo sono, né? Acabou dormindo. Porém, ao decorrer da noite, aquela bendita voz voltou. Só que ela voltou mais pesada, mais sussurrada, dizendo aquela frase: Lúcia, estou no quinto degrau. E novamente, apavorada com a situação, a Lúcia puxa a coberta e bota debaixo da cabeça e começa a chorar desesperadamente. Gente, eu já passei por isso, tá? Qualquer dia eu trago um relato meu de medo assim. Eu tô contando aqui, mas eu tô lembrando muito de mim. Eu já passei por isso, de botar a coberta e sentir um medo extremo de você chorar. Então foi isso que a Lúcia passou. Ao ouvir aquilo, ela botou a coberta e começou a chorar muito. E mais uma vez, ela teve que passar aquela noite ouvindo aquela voz falando com ela, e ela chorando desesperada, até que a voz para e amanhece. Porém, ela passou mais uma noite em claro, desesperada com aquela situação. Aí, sem ninguém para conversar, a madrasta não acreditava nela. Ela acabou indo para alguns amiguinhos da escola e falou o que estava acontecendo com ela e a tal da bendita boneca. Mas, como a gente sabe muito bem que as pessoas não acreditam de primeira nessas coisas, a Júlia foi zoada. Começaram a zoar a Júlia, dizendo que ela estava enlouquecendo. E a Júlia já estava meio que acreditando que ela estava enlouquecendo. E ficou desesperada, né, gente? Mas sem ninguém escutar ela e sem ninguém acreditar nela, ela começou a analisar se naquela noite a boneca ia subir até o quinto degrau, porque ela sempre ouvia toda noite os passinhos e depois vinha a voz dizendo que ela estava no quinto degrau. E a Júlia começou a analisar e ela percebeu que ao subir até o quinto degrau, a boneca estaria exatamente de frente da porta dela durante essas 2 noites. Então o bicho estava lá, olhando para ela, tadinha. Ai, gente, eu tô me arrepiando porque, ai, que situação. Imagina. Então naquela noite, depois que ela analisou isso, né, ela não ia poder mais dormir com a portinha dela aberta, porque ela tem medo do escuro. Então ela foi lá, fechou a portinha do quarto dela e ligou a luz do quarto e foi tentar dormir. No que ela deitou, a madrasta abre a porta e já questiona: ué, Lúcia, por que essa porta está fechada e por que essa luz está ligada? Vamos, você sabe como é que é. Vamos deixar aqui a porta aberta, você pega a luz do corredor e dorme tranquilamente, desliga essa luz. Aí a Lúcia: não, por favor, hoje eu quero dormir com a porta fechada e com a luz acesa, pode ser? Aí a madrasta: não, porque essa luz aqui é muito forte e vai te fazer mal, você não vai conseguir dormir. Dizendo isso para a garota que já está 2, quase 3 dias sem dormir, desesperada, sem ninguém ajudar ela. Mas enfim, o que é um peido para quem está cagado? Júlia teve que aceitar os termos, porém, né, pediu que pelo menos a porta fosse fechada. Então no escuro, né, a madrasta sai, desliga a luz, fecha a porta. A Júlia, para não ficar muito escuro, abre um pouco a janela, né, fica ali com a janelinha aberta para entrar uma luz do luar e vai tentar dormir. Fecha os olhos, relaxa, respira fundo e vai ela tentar dormir mais uma vez.
E a bendita voz veio, só que ela veio mais clara, mais alta do que da última vez. Só que dessa vez a voz dizia: Lúcia, eu estou no topo da escada. E na escuridão daquele quarto, a Lúcia sozinha, tremendo de medo, ouvindo aquela voz traumatizando ela todas aquelas noites, finalmente chegou no topo da escada e abriu a porta dela lentamente. E, gente, o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte: no outro dia, na manhã seguinte, a tia entra no quarto. E cadê a Júlia? Júlia não tá lá? Onde é que tá a Júlia? Sabe onde é que Júlia foi encontrada? Embaixo da escada, sem vida. Pois é. Júlia aquela noite passou um pesadelo e foi encontrada embaixo da escada. E o que a madrasta alegou, as pessoas alegaram, que ela acordou de madrugada com sono, tropeçou na escada, quebrou o pescocinho e ali ficou. E ao lado de Júlia, sabe quem estava? A bendita boneca. E a madrasta, vendo aquilo, sabe o que ela fez? Ah, no enterro da Lúcia, eu quero que enterrem ela com a boneca, porque ela amava muito essa boneca. E assim foi feito. Olha só, viu? Vou contar pra vocês e a pergunta fica no ar. Quem foi a vilã da história? A madrasta ou a boneca? Fica aí o questionamento. Olha, eu senti uns calafrios aqui, viu, gente? Vou mentir pra vocês não. Fiquei aqui um pouquinho com medo, mas espero que vocês tenham gostado. Um conteúdo diferente, eu também gostei, achei divertido. Treinou a minha leitura, me ajuda muito nos meus estudos também, como dublador, locutor, ator. E eu espero que vocês tenham gostado. E caso vocês tenham gostado, já sabe o que vocês têm que fazer, né? Clica no like, comenta o que você achou, manda para um amigo seu, marca um amigo seu, se inscreva se você não é inscrito, me ajude a monetizar o canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá bom? E peça mais vídeos. Se quiser mandar o seu relato para mim, me mande nas redes sociais ou no meu e-mail, que eu vou deixar aqui especialmente para isso, que eu vou adorar ler relatos reais de vocês. Vamos passar medo juntos? Então bora. Então é isso, gente. E me sigam lá nas redes sociais, @rtaik e @rtaikdublador. Tá tudo aqui embaixo. Um ultra mega super abraço do R e até o próximo vídeo. Até mais.